Alô, amigos de todo o Brasil, Jair Bolsonaro, ao meu lado meu filho Flávio, candidato ao Senado aqui pelo Rio de Janeiro. Daqui a pouco, começa o noticiário noturno e teremos muita surpresa, porque o nosso juiz Sérgio Moro suspendeu parcialmente o sigilo da delação de Antônio Palocci. E começa dizendo que Dilma, na verdade, gastou 1,5 bilhão em sua campanha. 1/3 disso declarado oficialmente e o restante Caixa 2. Fala também da questão da Petrobras, os contratos publicitários com a Petrobras, onde o PT ficava com 3%. Ou seja, é mais uma bomba atômica em cima desse partido que mergulhou o Brasil na mais absoluta corrupção, algo não visto em nenhum lugar no mundo, nem naqueles países que nós sabemos onde a ditadura impera, a corrupção se fez tão presente. Mas eu queria começar primeiro agradecendo a todos que ontem, de forma voluntária, pacífica e ordeira, compareceram nos mais variados locais do nosso Brasil e fora do Brasil também, apoiando aqui a nossa proposta e querendo um Brasil diferente do que está aí. Nós não aguentamos mais um outro ciclo de PT, PSDB. Será o fim do Brasil. Afinal de contas, já disse há pouco, que ganhar a eleição é uma coisa e assumir o poder é outra. Ou seja, eles querem o poder absoluto. Temos preocupação com a fraude, sim. Estamos fazendo o possível no partido, junto com pessoas que entendem desse assunto, como nós podemos tentar impedir a possibilidade de fraude. Mas, na verdade, o que eu estou vendo é que o apoio será tão grande do nosso lado, porque vai ser difícil uma fraude nesse sentido. Estou vendo que a imprensa começa a falar que o voto envergonhado no Haddad é maior do que o do Bolsonaro. Até há pouco era o contrário. Agora eles querem justificar uma votação maior no Haddad. Nós vamos fazer todo dia, até sexta-feira, nesse horário, de 8h30 às 8h50, essa live. E vamos conversar com vocês, como vocês podem colaborar na busca de se evitar fraudes ou dificultar ao máximo essa possibilidade. Repito, não teremos outra oportunidade de mudarmos o destino do Brasil. Não sou o salvador da pátria, mas entendo que essa possa ser a nossa missão, buscar o ponto de inflexão para mudarmos o destino do Brasil. O inimigo, entre aspas, os oponentes, aproveitaram esses 23 dias que tive dentro do hospital e semearam as mais variadas mentiras a meu respeito. Uma, que o tempo todo o candidato do PSDB vem falando que eu vou acabar com o 13º. Mentira! Calhodas, mentirosos. Eu nunca falei isso. Pegue um áudio meu, vê se isso está no meu programa de governo, vou acabar com o 13º, e demonstra, inclusive, senhor Geraldo Alckmin, você não entende nada de Constituição. O 13º está previsto no artigo 7º da Constituição, e aquele artigo, muitos juristas entendem que está nas cláusulas pétreas. Nem por proposta emenda à Constituição você pode acabar com o 13º. Quem seria maluco de querer acabar com o 13º? Agora, Jacques Wagner, enquanto ministro de Lula do Trabalho lá atrás, propôs sim acabar com o 13º para as pequenas e microempresas. Então, 13º, mentira. O que eles podem falar a meu respeito a não ser mentir? É a mesma coisa a questão da CPMF. Senhor Geraldo Alckmin, quem criou a CPMF foi Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Foi o seu guru, foi o seu partido que criou a CPMF. Eu votei contra a CPMF, nós extinguimos a CPMF. Botar na minha conta que eu quero ressuscitar a CPMF é mais um ato de desespero, de covardia, o que não me causa surpresa, vindo de gente como o senhor, que perde para mim, inclusive, no seu estado. Um homem que foi por 16 anos governador, teria tudo para sair na frente no seu estado. O senhor perde para mim no seu estado um candidato que não tem tempo de televisão, tem 8 segundos, que não tem fundo partidário, que tem quase toda a mídia contra mim. Mentira de Geraldo Alckmin, mentira dos candidatos
a questão do 13º e da CPMF. Aproveitar o momento que eu estive no leito de morte para semear mentiras. Nós faremos um governo para o povo. Dizer para o Geraldo Alckmin: eu tenho como escalar um time de ministros competentes e independentes. O senhor não. O senhor fez acordo com o Paulinho da Força para ressuscitar a contribuição sindical com outro nome, ou seja, dá para sindicatos pelegos 3 bilhões de reais para atrapalhar a vida de quem produz. Nós estamos ao lado dos trabalhadores, não mintam mais. Estou fazendo de tudo para comparecer no debate de quinta-feira, só não comparecerei se os médicos do Albert Einstein me proibirem para tal. Eles vão fazer uma inspeção em mim na quarta-feira ou na quinta. Se eu tiver condições, irei ao debate. Logicamente não poderei ficar em pé, ficarei sentado, porque ainda me convaleço dessa tentativa de homicídio de um bandido que esteve a serviço não sei. Então, a facada, segundo o chefe da gastro do site, Albert Einstein, ele deu a facada e rodou. A faca cortou em 3 lugares no intestino fino e 1 no intestino grosso, que foi o grande problema, porque espalhou fezes em todo o organismo. Perdi 2,5 litros de sangue. Fui salvo em Juiz de Fora. Juiz de Fora é a minha segunda cidade natal. Muito obrigado, Juiz de Fora. Muito obrigado, médicos e enfermeiros da Santa Casa de Juiz de Fora. Vocês salvaram a minha vida. No primeiro momento que tiver em condições, irei sim visitar os senhores e agradecer o carinho, a consideração, o profissionalismo de vocês no meu atendimento. Estou vivo por um milagre. Agradeço a Deus, agradeço a vocês, agradeço as orações, agradeço a todos que tiveram ao nosso lado nesse momento difícil. Mas digo a vocês, por nenhum instante eu pensei em desistir. Eu vinha falando que corria esse risco, né? Em outros termos, até mais chulos eu falava, estou botando o meu na reta. Continuaremos colocando, o Brasil está acima de tudo. E nessas manifestações que tivemos aqui ao longo do Brasil, 1 milhão em São Paulo, segundo a Polícia Militar, eu quero agradecer às famílias que compareceram, homens, mulheres que maciçamente compareceram nesse evento, mulheres que não se deixam levar para essa historinha da esquerda que eu sou contra mulheres. Por que eu seria contra as mulheres? Tenho uma família maravilhosa, estive em todos os dias em São Paulo com a minha esposa ao meu lado. E a pergunta que eu mais fazia é se minha filha sabia o que tinha acontecido. Graças a Deus ela ficou sabendo, né, mas bem mais tarde, depois de eu ter conversado com ela várias vezes, por telefone, por imagem, de modo que minha filha, quando ficou sabendo uma semana depois, ela não ficou tão abalada assim. Estamos juntos nesse barco, homens, mulheres, gays, brancos, negros, índios, quilombolas, estamos juntos nesse barco. Esse Brasil é nosso, não é do PT. Nós estamos vendo aqui que o Zé Dirceu acaba de declarar que quer tirar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Lógico, nós temos crítica, quem não tem, sobre alguns ministros do Supremo, mas acabar com o Supremo, tirar esse direito, isso só passa na cabeça de quem quer uma ditadura. O PT continua defendendo o que acontece na Venezuela. O senhor Haddad tem como vice uma mulher do Partido Comunista do Brasil, que tem laços com a Coreia do Norte. Esse pessoal não tem noção de democracia, não tem respeito para com a liberdade. Esse pessoal não tem limite, é o poder absoluto. Vamos chegar sim, se Deus quiser, e vamos escalar um time de ministros competentes e vão mudar, que nós vamos mudar o destino do Brasil. Vocês vão conhecer quem são nossos 15 ministros. Ninguém conhece ministro nenhum. São pessoas indicadas para atender interesses partidários. Vamos fazer uma política diferente. Temos moral, temos passado para dizer que estamos no caminho certo. Quando estiver perto de 8h50, me avisa. Dá uma inspiradinha, deixa eu só dar uma palavrinha, rapaz, rapidinho.
né, que esse tempo todo que você ficou no hospital, né, eu, o Eduardo, meu irmão, que é candidato a deputado federal em São Paulo, e cada um de vocês está nos assistindo, a gente levou essa mensagem de que cada um era um Jair Bolsonaro na rua. Tá? E isso aí, sem dúvida alguma, motivou ainda mais todo mundo, tá? Essa vontade de estar te representando, levando os seus valores. Estou aqui no Rio de Janeiro, eu quero agradecer de coração a todo mundo que esteve em Niterói ontem, num ato maravilhoso, na Praia de Caraí. Pai, muitas mulheres dando uma resposta para essa falácia, para essa mentira de que mulheres são contra Bolsonaro. As mulheres são contra Bolsonaro são aquelas militantes, né, que por ideologia jamais votariam em você e se organizam, né, de uma forma ou de outra para ir com pessoas para a rua. Agora, as diversas manifestações que estão acontecendo há vários dias, há várias semanas, pai, a seu favor, espontaneamente, em vários lugares do Brasil, toda a forma como você era recebido nos aeroportos, a imprensa não dá uma linha, não valoriza, não respeita quem pensa diferente, a grande imprensa. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, a todas vocês que estão conosco, de coração, e vamos continuar. Faltam apenas 5 dias, praticamente, para a gente chegar até essa vitória no primeiro turno. Você pode ver, do movimento Ele Não, no sábado, o Jornal Nacional deu quase 15 minutos de destaque, dizendo que, inclusive, no mundo todo se manifestou. No dia seguinte, 1 milhão na Paulista, com gente em Belém do Pará, lá com o Éder Mauro, com gente com o Heitor Freire, lá no Ceará, gente com o Onix Lorenzoni, no Rio Grande do Sul, tá? Com o Francis Skinner, no Paraná, com a Bia Kisses, em Brasília, com a professora Dana Pimentel, na Bahia, tá? Com gente do Brasil todo, deu mais ou menos 4 minutos. Mas não tem problema, a verdade hoje em dia não tem como ser escondida, porque nós temos as mídias sociais. E eu quero dizer a vocês também, nós temos que quebrar esse sistema, nós temos que quebrar essa máquina que se apodera daquilo que você produz em causa própria. Hoje, daqui a pouco, eu vou encerrar, porque temos aí a imprensa e devemos assistir, né, mostrando mais desvios bilionários da Petrobras na delação de Antônio Palocci. Vamos quebrar esse sistema juntos, vamos implodir, no bom sentido, fique tranquilo, né, ninguém vai querer soltar bomba em lugar nenhum, os sigilos do BNDES. Você tem o direito de saber o que é feito com o nosso dinheiro. E assim em todos os bancos oficiais. Vamos partir sim para privatizações. O que for estratégico não será privatizado. Ninguém vai privatizar Banco do Brasil e Caixa Econômica, por exemplo. O sistema elétrico é estratégico. Nós devemos preservar o núcleo, no mínimo, do sistema elétrico. O que for estratégico, como Furnas, por exemplo, nem passa pela nossa cabeça a palavra privatização. Se você botar gente competente na frente dessas estatais, não indicadas por grupos políticos, essas estatais têm como dar lucro. Nos Estados Unidos, as Forças Armadas tomam conta do seu sistema energético. Se for o caso, faremos a mesma coisa aqui. As Forças Armadas colaborarão com essas estatais. Nós acreditamos nesses funcionários, Furnas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, entre outros. Não existe a possibilidade de privatização. Nós queremos privatizar, por exemplo, a EBN, Empresa Brasileira de Notícia, que gasta mais de 1 bilhão por ano para pagar salários vultosos a amigos do rei. Vamos acabar com isso, sim. Tem estatal do trem-bala, tanto estatal que está ali para simplesmente segurar companheiros. Vamos quebrar esse monopólio. Essa petralhada que está... Não são todos que eu estou falando, quando eu falo petralhada, é esse núcleo petralha que está na estatal. Nós vamos implodir esse pessoal também. Tem muitos eleitores do Lula que estão passando para o nosso lado. Ouso dizer, teremos uma grande surpresa no Nordeste, uma surpresa positiva. O Nordeste está acordando, não quer ser tutelado por esse tipo de gente. O Bolsa Família é importante e vai ser mantido. Nós vamos combater fraude. O senhor e a senhora que tem necessidade vai continuar recebendo seu Bolsa Família, e ao combater fraude, podemos até aumentar um pouco o valor do Bolsa Família para vocês. Nós temos coração, nós somos humanos, nós queremos o bem do povo brasileiro, nós vamos unir o povo brasileiro. A esquerda nos dividiu, brancos e negros, homos, héteros,
pais e filhos, ricos e pobres, nordestinos e sulistas, pais e filhos com a lei das palmadas. Vamos acabar com isso. Um só povo, uma só raça, uma só bandeira, um só coração verde e amarelo. Vamos nos unir a todos. E o grande recado que eu dou às mulheres, mães responsáveis, parte de vocês são mães solteiras, em torno de 20%, por opção ou por acidente. Vocês têm que ter a proteção do Estado desde a pré-escola, educação infantil, para que seu filho seja alguém no futuro e saia das garras da possibilidade de entrar no caminho errado. Mulheres do Brasil, nunca vocês serão tão bem tratadas. Teremos pessoas competentes, homens e mulheres, administrando o Brasil. E como está chegando ao final, aí que tu tá, já tá chegando ao final, só de política. Um exemplo, tem muita gente que vai votar no 17 na legenda. Olha só, São Paulo é um exemplo claro. Então, o meu filho, o Eduardo, ele tem uma votação muito grande. Os candidatos também, e tem um voto de legenda. Acredito que nós possamos fazer 8 deputados federais em São Paulo. Mas um detalhe, para você realmente ser eleito deputado federal em São Paulo, tem que ter no mínimo 30 mil votos, que tem uma cláusula de barreira. Como o coeficiente lá são 300 mil, então para você realmente ser deputado federal, tem que ter no mínimo 30 mil votos. E hoje em dia, desse universo que nós temos, eu acredito que temos 5 ou 6 que tem 30 mil votos. Nós podemos perder 2 cadeiras. Então, o apelo que eu faço a vocês, entre na página www.bolsonaro.com.br. Ali tem a relação de candidatos de São Paulo. Você vai lá, escolhe um candidato, em vez de votar no 17 apenas, vote no candidato. O seu voto pode ser decisivo para chegarmos a 30 mil. Um exemplo claro, no Vado Ribeira, por exemplo, lá tem um candidato da região, é o único da região do PSL, é o Baber, 1758, se eu não me engano. Vado Ribeira tem uma pequena densidade eleitoral, então de 320 mil votos. Ele tem que ter 10% do voto no Vado Ribeira. Não adianta ele ter 25 mil votos, tem que ter 30 mil votos. A gente apela para o pessoal do Vado Ribeira, por exemplo, que vote no Baber. E assim, em outras regiões em São Paulo, pessoas boas, competentes, tem muitos nomes bons ali, Carla Zambelli, tem a Joyce Halseman, tem aí o Alexandre Frota, tem professores, tem engenheiros, tem a Jânia Pascoal estadual, também vai precisar de 20 mil votos, no mínimo, acredito que a Jânia tem uma grande votação. Então vote nesse. São Paulo também, nós temos tudo para ter um senador. Está na frente disparado o Suplicy. O suplente dele é um cara do PCdoB. Olha só. Tá? E em segundo lugar, está embolado. Temos então o Major Olímpio, 177, o Major Olímpio tem tudo para ser o nosso senador em São Paulo. Falta um pouquinho só para ele descolar e ficar em segundo lugar de forma tranquila. Então apelo a você em São Paulo, por exemplo, Major Olímpio 177, e nessa página tem a bandeira de cada estado. Você, por exemplo, é da Bahia, você pode votar na Adélio Pimentel. Você é de Roraima, você pode votar lá como é que é o... De cabeça não lembro. O Edenilson Bolsonaro, autorizei a usar meu nome, é um Macuxi que eu conheço há 30 anos, quase conheço esse garoto em Roraima, através de seus familiares em Brasília, um bom nome. E tem assim no Brasil todo, tem o Manato que está disputando uma vaga para governador pelo Espírito Santo, em Roraima também, o Denário em Roraima, está em segundo lugar, vai por, quem diria, um candidato do PSL vai para o segundo turno lá em Roraima. Temos o Júlia Lemos na Paraíba, tem o Heitor Freire no Ceará, temos bons nomes entre os que citei dentro do próprio estado, e tem gente boa em outro partido também, não quer dizer que só do nosso lado tem gente boa em outro partido também. Agora a gente pede para que, se for possível, vote nesses candidatos novos. Deixa eu só aproveitar a oportunidade, quando você dar uma respirada também aí, porque muita gente está perguntando aqui no Rio de Janeiro, né, sobre o nosso apoio ao governo do estado. Aí está circulando alguns vídeos, né, enfim, como se eu estivesse apoiando alguém aqui no Rio. Então, só para esclarecer, o PSL aqui no Rio, ele está neutro para o governo do estado. Eu encontro em diversas agendas, ocasionalmente, com diversos candidatos ao governo. Muitos vão até compromissos que a gente assume. Então, só para aproveitar a oportunidade, dizer que nós estamos neutros aqui para o governo do estado do Rio. Tá? Não estamos encerrando então.
Flávio Bolsonaro, senador no 77 aqui no Rio. Senador no 77 no Rio. Então estamos encerrando aqui, vamos ligar o noticiário.